Quem é bárbaro? O que chamamos de bárbaro? O que é bárbaro? Consideramos 3 fatos. Primeiro fato: certos grupos étnicos na Nova Guiné recorreram à antropofagia e devoraram seus prisioneiros, um costume e um povo bárbaro. A civilização designa um processo supostamente progressivo, pelo qual os povos são libertados dos costumes grosseiros e rudimentares das sociedades tradicionais e fechadas. No ano de 2001, o regime talibã destruiu estátuas gigantescas e admiráveis que datavam da Idade Média. A civilização designa as ciências, as letras, as artes, em suma, o patrimônio mais elevado de uma sociedade. Os bárbaros são insensíveis e, ao saber ou beleza pura, não respeitam o valor destes. Em 1975, depois do Khmer Vermelho tomou o poder em Phnom Penh, houve um gigantesco massacre da população de Camboja, que resultou em 1 milhão de mortos. Designa tudo aquilo que costumes, em especial nas relações com outros homens e outras sociedades, parece humano, realmente humano. Os bárbaros são descritos como bichos do mato, dotados de uma brutalidade de feroz, cega selvagem, sem motivo razoável e, sobretudo, sem limite racional. Entre a vigência e a eficácia, quais são suas diferenças e o que cada uma é? A vigência refere-se à aplicação imediata da lei, que não observará prazos de vacatio legis. Já a eficácia refere-se à produção de que efeitos que ocorrerá tão semente após o decorrido o lapso de 1 ano. Basta observar ao redor para constatar que os direitos humanos são continuamente violados, e uma expressiva parcela da população do planeta vive sem essa garantia. A começar pelo artigo da primeira declaração: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Além de desrespeito, os direitos humanos são vistos por muitos com uma enorme desconfiança. Para uns, não passam de direitos de bandidos. Para outros, trata-se de uma invenção hipócrita do Ocidente, cujo verdadeiro objetivo não seria garantir direitos, mas expandir valores europeus e liberais, impondo-os arbitrariamente, sem admitir a diversidade cultural e as diferentes tradições milenares de cada população e de cada sociedade que existe em outros países e culturas. A discussão sobre os direitos humanos não pode ser reduzida a esses termos. Sob o risco de empobrecê-la, examinemos então o amplo leque de conquistas realizadas em ambas partes do planeta nos últimos 60 anos e no Brasil nas últimas 3 décadas, sem esquecer, é claro, os direitos que ainda podem ser conquistados. Bom, costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia, mais propriamente em Atenas. Embora tenha durado pouco tempo, ela surgiu como uma proposta original, que ao longo dos tempos fecundou teorias e sonhos de liberdade e igualdade dos mais diversos teores. Por terem sido os gregos os primeiros a filosofar, também foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre política. Por isso, afirma-se que eles inventaram a política, o que não significa que outros povos já não tivessem exercido o poder político, mas que apenas entre os gregos foram elaboradas teorias sobre a capacidade humana de refletir sobre a organização da vida coletiva. Hobbes e o poder absoluto do Estado. Hobbes afirma que o poder do soberano está acima de tudo e de todos, acima de leis e até mesmo da Constituição, tornando-se assim um poder absoluto e indivisível. Hobbes defende essa forma de governo utilizando argumentos lógicos e estritamente racionais. Sua teoria baseia-se na ideia de que é necessário um Estado soberano, para controlar a todos e a paz civil. Em outras palavras, Thomas Hobbes começa descrevendo os homens convivendo sem Estado,
chamado também de Estado natural, para depois justificar a necessidade dele. Para ele, o Estado encontra-se personificado na figura do soberano. Sua principal função é garantir o perfeito funcionamento da sociedade, evitando a qualquer custo uma guerra de todos contra todos. O homem deve renunciar de seu poder individual e cedê-lo para um único soberano. Esse soberano, com posse do poder de todos os homens, funcionaria como agente de manutenção de ordem da sociedade. O Estado tanto pode ser monárquico quanto constituído por apenas um governante, como formado por alguns ou muitos, por exemplo, uma assembleia.